Estamos iniciando o programa Gente Inteligente com Lelé Arantes, aqui na RPTV, canal 15, e hoje nós vamos ter uma entrevista bastante interessante. Nós vamos conversar com José Donizete Lara Gonçalves. Eu converso com ele, eu chamo ele de Donizete. Nós acabamos nos tornando amigos aí ao longo dos últimos 6 meses. Ele é um cidadão de Bálsamo, minha terra natal, e ele está trazendo uma novidade, de certa forma espantosa. Por quê? O Donizete escreveu um livro, que eu quero mostrar aqui, um livro que se chama A Origem Matemática da Vida. Essa é a capa do livro do Donizete. E esse livro aqui ele faz uma revelação encontrada na tabela periódica. É um livro científico e seria uma normalidade se essa revelação tivesse sido encontrada por um cientista. Mas o Donizete não é um cientista. Explica pra gente como é que surgiu esse livro, como que você chegou nessa conclusão. Olha, o início de tudo foi uma observação que a gente vai fazendo ao longo dos anos. Eu fui observando que existia um ponto que convergia para uma lei única. Eu vejo o mundo como um grande laboratório, eu estou submerso, eu estou mergulhado nesse laboratório. Então eu tenho que observar o mundo ao meu redor e nada mais que um mundo natural. Existem 2 laboratórios, o laboratório artificial que o homem cria dentro da universidade e o laboratório natural que a vida te dá de graça. Então todo mundo tem acesso a ele. Os acontecimentos ocorrem ao nosso redor a cada instante. E observando esse laboratório natural, que ele é o mesmo, é mais completo do que aquele artificial, fica fácil e tem acesso a qualquer pessoa. Então você não precisa estar numa universidade para desvendar um grande mistério da natureza. Você pode encontrar esse mistério em qualquer lugar que você esteja, porque você está dentro desse laboratório, que é o universo. Em que momento você trombou com a tabela periódica? Olha, essa foi gozada, porque eu imaginava nunca chegar nessa posição, porque eu comecei entendendo a estrutura do som, e quando eu li pela primeira vez a teoria da relatividade de Einstein, eu falei, ele errou aqui. Ele errou aqui, e se ele tivesse completado, ele morreu sem unificar a física. Ele queria unificar a física numa única forma. Só que a mc² estava no bolso dele e ele não viu. A relação a quadrado da velocidade da luz equaciona o micro e macro e a relação espaço-massa. Dali você equaciona, através dessa informação, mais o comportamento de uma corda, de um instrumento musical, você destrincha toda a estrutura nuclear. Aí, com esse raciocínio, com essa composição ali, pega a tabela periódica. No caso, aquele esqueleto feito por aquela estrutura, eu peguei a tabela tradicional que tem aí, coloquei e fez assim, encaixou. Então está comprovado, eu acredito cientificamente, pelos números, que deve causar um trabalho para provar o contrário, né? Então eu não tenho a preocupação de ser o dono da verdade. Eu acredito que eu estou apresentando uma hipótese para que as pessoas da área se interessem por essa ideia e prossiga esse caminho, né? Outras pessoas pegam essa ideia, porque as ideias são assim, você joga uma semente, outras pessoas vêm e complementam e assim, consequentemente... Agora, Donizete, na tabela periódica, com o seu trabalho, o que muda? É uma ordem que vem lá da estrutura da corda de um instrumento musical. Então, todo o pacote quântico, ele é formado, então ele existe dentro do núcleo do átomo, ele existe na estrutura do átomo, que forma a tabela, e ele existe na estrutura das partículas, da molécula, que forma a estrutura da vida. Eu percebi que o sistema vem se autoduplicando, mesma coisa que duplica o DNA. Classificação dos elementos na ordem relativística do tempo. O que significa? Os átomos, quando se formou, vibrou como uma corda de um instrumento musical. E ele
se comportou nesta forma, nessa ordem que está nessa tabela. É mais ou menos isso que está expondo nessa tabela. Então, tem a relação do tempo, da massa. Então, unificou a mecânica quântica e a relatividade numa única formulação matemática. Eu percebi que a estrutura do som, ela se faz, ela procura, ela tem uma cadeia que se desenrola como a dupla hélice do DNA, formando a autoduplicação. A única molécula que se autoduplica é a molécula do DNA. E quando o pacote quântico que existe, que forma o universo, ele está todo na estrutura do pensamento e dos sentidos. Então você percebe sons de vogais, e todo essa percepção ela é limitada dentro desse pacote quântico que é formado por dois nós. Eu não quero entrar aqui em detalhes, são a primeira entrelaçada e a segunda entrelaçada. Pode entrar em detalhes, sim, fica à vontade. Essa figura aqui, quando você amarra o cordão do sapato... Essa aqui, ó. Da capa. Quando você amarra o cordão do sapato, você dá uma entrelaçada, depois você dá uma outra entrelaçada completando o nó. O mecanismo quântico funciona da mesma forma. O pacote quântico que forma toda a mecânica quântica, ela comporta, se você pegar a mecânica quântica, você tem que ser visto, ela pega a relatividade, evolui para descrever a estrutura quântica. Não adianta você falar em mecânica quântica sem levar a relatividade. O Einstein estava mais que lúcido, ele estava iluminado quando ele falou: a mecânica quântica é a teoria mais bem sucedida, porém de natureza provisória. Por quê? Porque existe a mecânica quântica e a relatividade. Duas teorias para explicar que são uma única coisa. Não existe duas coisas. A relatividade evolui para descrever a estrutura quântica. Então você tem só até o quarto ano de grupo. Frequentei somente a quarta. Se você tivesse feito o colegial, a faculdade, o mestrado, o doutorado e depois um alívio docência, você teria chegado a tudo isso com tanta facilidade como a qual você chegou sem ter nada disso? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque toda vez que você aprende uma coisa, aquilo ocupa um espaço na tua cabeça. E a nossa cabeça é como se fosse um espaço físico. Imagina um espaço físico, você vai jogando uma coisa, jogando outra, aí não tem mais tempo para jogar aquela fundamental, porque o cômodo já está cheio, a casa já está cheia de coisa. Quando você entra na escola, você tem uma lição, depois outra lição, depois outra lição, não dá tempo você refletir e pensar. E eu acredito que teria um pouco mais de dificuldade se eu tivesse passado pela escola, porque você sofre influência. Se você está sozinho numa sala, você é você mesmo, Lelé Arantes. Mas se você tiver duas pessoas, você sofre interferência da mente da outra pessoa. Então já não é você mesmo, inteiramente você. Não para ser você, você tem que estar sozinho. Então, quando você está sozinho, você pensa. Quando você tem uma outra, uma terceira, uma quarta, então existem interferência. Então o aluno ele é programado para ser aquilo. Então a pessoa entra numa faculdade, ela é programada para ser um doutor e pensar daquela forma, como todo mundo. Isso te dá um benefício, que isso te coloca no mercado de trabalho, te coloca na vida social, te dá um... Mas por outro lado, ela te tira a individualidade. Eu acredito que isso. Para você ter um raciocínio totalmente seu mesmo, que você tenha autêntico, que você, quanto mais sozinho... Talvez seja por isso que alguns grandes cientistas se isolaram, né? O Einstein mesmo era meio fechado, e tem muitos outros, né? Eu acho que eles procuram se isolar um pouquinho para poder ser ele mesmo e raciocinar, porque perceberam isso. Eu acho isso correto. Você toparia expor toda essa ideia para um grupo de cientistas? Sem dúvida, não tem. Até o momento que eu me decidi a fazer o livro, o objetivo meu desse livro é levar até a comunidade científica para discutir. Eu não estou preocupado se o livro está correto em termos precisos, porque eu acredito que sim, que você você lança uma ideia, essa ideia tem que ser discutida por mais pessoas. A questão é a essência. A essência é fundamental. Tirar aquele foco, de onde todo mundo se foca e fecha num ponto e não acha saída. Você muda o foco e deixa as pessoas trabalharem no outro foco. Entendeu? Então é de fundamental importância que outras pessoas se interessem por essa ideia e analisem ela, e se estiver totalmente errada, ou parcialmente errada, ou totalmente certo, ou parcialmente certo. Isso é uma consequência que não me preocupa. Eu não tenho a preocupação de estar correto ou não plenamente, entendeu?
porque faz parte do processo de desenvolvimento. Bom, gente, isso mostra que a produção científica pode estar em qualquer lugar. De repente, um cidadão de Bálsamo, cidadinha aqui perto, tem uma teoria que complementa a teoria do Einstein sem nunca ter passado por um banco de faculdade. Isso aí, para quem costuma criticar o presidente Lula, por exemplo, porque ele não tem um diploma, para pensar. Se o Lula tivesse um diploma, então ele seria presidente do mundo, né? Seria terrível isso. É bom ele ficar aqui mesmo como presidente do Brasil sem diploma. Então, a gente precisa aprender a valorizar o ser humano que está do nosso lado, porque pode ser que do seu lado, ali no supermercado, ali na escola, ali no clube, aonde quer que você esteja, no avião, possa estar um gênio e você não sabe. Então, o ser humano é isso. O ser humano é esse cidadão que anda em cima desse planeta, trazendo novidades, alguns salvando vidas, outros destruindo, mas o ser humano é essa coisa maravilhosa que Deus pôs em cima do mundo e que a gente precisa aprender a admirar e a respeitar. Eu quero agradecer ao Donizete por ter vindo no nosso programa e torcer para que ele consiga andar, consiga chegar com a sua teoria lá aonde o Einstein chegou, né? Eu tenho certeza de que o trabalho dele é para isso. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.